Graça e paz, amado irmão, amada irmã, que a alegria do Senhor possa contagiar o seu final de semana e a presença do bom pastor possa fazer toda a diferença sobre a tua vida. Hoje estamos terminando essa série que tem como tema o bom pastor, chamado Jesus Cristo. E hoje nós estamos finalizando essa série com o Salmo 23. Novamente, o Salmo 23, ontem falamos sobre o vale da sombra da morte, que no final do versículo 4 se fala sobre a vara, que é a parte inferior do cajado, e fala também sobre o cajado que nos protege. E o que é interessante é que quando muitas vezes a gente escuta uma pregação muito forte, onde o pastor está combatendo o pecado, a gente já falou, sai do culto dizendo que o pastor deu uma cajadada. Mas na verdade a gente não compreende o que é o cajado. O cajado é a ponta daquele pedaço de madeira que é inclinado. E para que serve o cajado? A palavra de Deus nos ensina uma parábola onde Jesus ele estava com 100 ovelhas e de repente notou que uma das ovelhas não estava diante do seu rebanho. Então a palavra fala que esse pastor ele deixou as 99 ovelhas seguras ali e saiu em busca da ovelha perdida. É interessante que a jornada de volta de um pastor à procura de uma ovelha perdida não é fácil. Muitas vezes ele vai levar 1 ou 2 dias para poder alcançar de novo essa ovelha. E muitas vezes o cajado é utilizado porque a ovelha ela está num local onde é de difícil acesso para que o pastor possa pegar com suas próprias mãos. Por isso que o cajado ele tem a forma de um gancho, para que o pastor ele possa buscar a ovelha perdida. Talvez você seja essa ovelha perdida, essa ovelha que tem dado muito trabalho para o Senhor. Mas saiba de uma coisa, Ele está disposto a fazer tudo para poder ir em busca de você e resgatar a sua vida. Conta-se uma história que um grupo de pessoas, um grupo de turistas estavam visitando uma certa localidade ali em Israel e de repente se deparou com um pastor conduzindo as suas ovelhas. E ali eles começaram a observar a cultura daquele pastor. Só que algo que o pastor fez chamou muita atenção daqueles turistas. O pastor ele pegou uma das ovelhas e quebrou a perna de uma das ovelhas. E aquele ato ali foi um ato de escândalo para aqueles turistas que ficaram indignados com aquela atitude daquele pastor. Começaram a indagar o guia, perguntando se ali não existia uma associação de direitos dos animais. E pressionaram o guia para poder perguntar por que o pastor fez aquilo dali. E o guia pressionado, ele vai até o pastor e pergunta: por que você fez isso? E o pastor explicou toda a história. O pastor explicou que aquela ovelha era uma ovelha que dava muito trabalho para ele. Que muitas vezes teve que percorrer 2 ou 3 dias voltando pelo caminho para achar essa ovelha. E muitas vezes encontrou essa ovelha com a sua lã totalmente cheia de carrapichos. E como a gente sabe, aquilo que mais dá valor para uma ovelha é a sua pele, a sua lã ali. E uma lã ali embaraçada com carrapichos, a ovelha perde completamente o valor. E muitas vezes outros pastores diziam para aquele pastor abandonar e sacrificar aquela ovelha. Mas ele decidiu quebrar a pata daquela ovelha para que ela não pudesse fugir mais. E assim ele teve que conduzir essa ovelha nos braços durante todo o seu caminho de vida. Então assim muitas vezes é o Senhor. O Senhor às vezes nos permite passar por algumas circunstâncias por amor de nossas vidas. E saiba de uma coisa, Ele faz isso porque Ele não desiste de você. Às vezes a gente não compreende o amor de Deus, as situações que nós passamos, mas isso é uma prova que Ele nunca desiste de nós, que sempre está tentando uma forma de nos resgatar com seu cajado para poder estar mais perto dele. Então compreenda você, ovelha, que o bom pastor, ele te ama e ele quer te resgatar, porque ele nunca vai desistir de você. Em nome de Jesus, você medite nesse bom pastor
e que você também seja uma boa ovelha, que você faça por onde a esse amor maravilhoso do bom pastor, que está disposto a fazer tudo. Aliás, o bom pastor, ele já fez, ele doou a sua própria vida por todas as ovelhas que dão trabalho e aquelas que não dão trabalho, para poder resgatar você e eu de todo o pecado. Então, em nome de Jesus, que você possa amar esse bom pastor e que você possa honrar a vida desse bom pastor, vivendo uma vida digna, aonde você possa realmente dar valor a tudo aquilo que ele tem feito. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu final de semana e fique com o bom pastor, em nome de Jesus. Amém. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Oh, oh. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste.